Boa noite, meus queridos, minhas queridas, bem-vindos ao nosso satsang. E iniciaremos recordando, então, o que foi dito no último satsang sobre o início, né, do nosso condicionamento, que a gente está imerso numa cultura, né, que já na hora do nascimento começa a se fazer presente, principalmente, né, quando você já é recebido, né? Que a Lili está aqui hoje, a Lilian, né? Ela recebe os bebês. Então tem alguém ali especializado, alguém que já passou por um treinamento, que tem o conhecimento da medicina, e ela já tem todo o cuidado, né, de enrolar o bebê, né, com as vestes, com o pano, que já é um artefato da civilização. Então, a civilização já está. Isso é um símbolo, né? A gente já pode tomar isso como um símbolo do, do ser humano, né? Nascendo e já sendo envolvido pela civilização, né? Pela. Porque o pano, né? Isso aí já é algo produzido, né? Através dos tempos. Então, outra coisa, onde que o bebê nasce? Normalmente hoje no hospital, né? E então tudo é preparado para receber, né, o bebê. É importante que isso aconteça pela segurança da mãe e do bebê, mas isso não, a gente não pode deixar de ver no nascimento, né, uma uma providência, uma providência da cultura, da própria cultura onde a gente está inserido, né? E aí começa essa história, né, da imersão na cultura, o envolvimento da cultura, né? Ali já tem toda aquela ambientação própria, né? Depois que vai sair do hospital, vai entrar na casa. Então, tudo são etapas também, né? A gente tem que ver essas, essas, essas fases, né? Então, ali, a fase que saiu do útero, a fase que foi recebido numa sala cirúrgica, né? Cheia de luzes, medicamentos, lugar para asepsia, etc. É uma produção, não deixa de ser uma produção, né? Uma produção de seres humanos, né? Um lugar onde são recebidos nos primeiros dias, né? Os seres humanos. Aí vão para casa, já está inserido também no contexto da casa, né? Das construções, dos compartimentos indicados para cada função, né? O que tem numa casa? Tem uma sala, tem um banheiro, tem uma cozinha, né? Um quarto. Cada cômodo desse é destinado para uma finalidade, né? Cada um tem uma finalidade. Então, aí já mostra a interferência. Não estou dizendo que seja ruim, né? Que isso seja algo ruim. Não necessariamente, pelo contrário, né? Isso está promovendo conforto, segurança, mas já há, então, uma interferência de pré-movimentos, né? Movimentos já que antecedem as ações, né? Uma preparação, podemos falar assim, e um acolhimento dentro dessa cultura, dessa civilização. Então a gente tem que ver assim nas coisas mais simples que esse nascimento,
né, que é o início, tem essa conotação de início, e depois aí, com o crescimento, né, o que vai ser introduzido ali como fator principal? A linguagem, né? Então aí você começa, fala mamãe, né? Começa a balbuciar, a criança começa a balbuciar, depois vem fala mamãe, fala papai, e aí, então essa linguagem é a expressão, né, do entorno, e aí vem uma ideia de si mesmo, né? De repente surge essa ideia de si mesmo, né? De repente eu sei que eu não sou a minha mãe, que eu não sou o meu pai, que eu não sou o que aparece à minha frente e que eu sou um ser, um eu. E aí eu tenho um nome, né? Então é quando a criança descobre que tem um nome próprio, né? Então a designação. Então depois da linguagem, pela própria linguagem, surge a designação. Então você começa a designar por nomes todas as coisas. E estes nomes nada mais são do que a linguagem, a comunicação, a expressão falada. A expressão falada, né? E isso é importante a gente, apesar, né, de ser aparentemente muito banal, é algo que a gente deve se deter. A gente deve reparar, né? Como que surge tudo isso? Então, isso surge de uma forma aparentemente muito natural, mas também isso vai nos envolvendo. Então, como a gente trouxe essa imagem, né, do bebê que nasce e já é envolvido nos panos, né, ele está sendo envolvido, então ali começa aquela trajetória do ser humano, né? A trajetória normalmente do ser humano que vive nas cidades, né? Que tem alcance ao hospital, que tem. Então a gente está fazendo uma leitura dessa faixa, né? De social, vamos dizer assim, né? Então existe também o indígena que ainda tem a sua cultura, o modo de receber as crianças, né? Diferenciado, outras culturas ainda, mas já em escala muito menor, né? As culturas diferenciadas de cada povo, né? Povos primitivos, cada um tem uma forma de inserção, né? Da criança, né? Que está nascendo e tal. Mas não deixa de ser um modelo, né? Isso que a gente tem que entender. Todo ser humano já nasce envolvido por um modelo, né? Uma tradição, um costume, algo que já vem ao longo do tempo se estruturando, tá? E aí a gente traz hoje, como tema central, a linguagem, né? O papel da linguagem é importante, sim, mas a linguagem reflete os pensamentos, né? Reflete o ritmo daquilo que nós pensamos, e, e aí vem todo a história, o significado, o raciocínio, a expressão da cognição, né? A comunicação. Isso vai se tornando, com o tempo, algo muito banalizado, né? O que que você realmente está expressando? Você sente o que você está expressando, né? Então isso a gente começa a ter um olhar mais profundo para o papel da linguagem que nós utilizamos. Então, o que seria essa linguagem, né? A linguagem, você está dizendo o que você sente, ou você está falando algo para agradar uma pessoa, ou está falando algo para intimidar uma pessoa, né? Então, a linguagem é um instrumento que vai expressando diversas formas de emoção. Inclusive, a mentira vem através da linguagem, né? Quando você comunica um fato que não é real,
e quando você prejudica as pessoas, quando você faz pessoas sofrerem, quando outras pessoas fazem pessoas sofrerem, geralmente se usa a linguagem. As ameaças são feitas pela linguagem, né? Então, veja como ela ganha, né? A linguagem ganha uma expressão muito ampla, né? E também, de uma certa forma, ela se torna algo não tão sagrado, vamos dizer assim, né? Não tão sagrado, mas aí para ver essa sutileza, para a gente sentir a sutileza da transmissão sem palavras, que aí é que a gente está usando, a transmissão que não necessita da linguagem, que é algo muito primitivo em nós e muito entranhado em nós. Como nós sentimos esse entranhamento? Através dos pensamentos. Nós pensamos na língua que falamos. Então, veja qual é a importância disso, né? Nós nos expressamos os nossos sentimentos, as nossas emoções mais intensas, mais profundas, nós expressamos através destas palavras, né? E as nossas emoções intensas também no sentido de sofrimento, né? De angústias, né? Então, a gente tem que fazer uma viagem, né? O que eu estou propondo hoje, uma viagem através da linguagem, né? E também uma viagem através daquilo que vai além da linguagem, porque a linguagem ela tem um conteúdo, ela fica assim cristalizada num conteúdo mais cotidiano e mais automático. Então, é nessa questão da automação da linguagem que a gente perde o sentido maior da linguagem. E aí a gente também pode explorar o que seria um gesto que está além da linguagem e que pode ser percebido pelos outros, por outros. Como você se expressa de uma forma não necessariamente dentro da linguagem, mas você consegue transmitir o que você quer transmitir, o que você sente. Que forma seria essa? Né? Então, isso é a primeira proposta de experiência direta que eu estou fazendo diretamente para vocês. O que e como vocês conseguem fazer uma comunicação mais sutil do que a linguagem, né? E, portanto, mais profunda, né? Mais intensa em termos de emoção, né? O que a gente pode dizer? Assim, o que vem à mente? O que a gente pode dizer? A primeira coisa que a gente pode dizer em relação a isso, uma lágrima rolando tem um poder muito maior do que qualquer palavra, muitas vezes, né? Em um momento assim de emoção intensa, um choro silencioso ou mais copioso. Então, o poder de comunicação do choro ou do riso, que não fazem parte da linguagem, é muito mais impactante que a linguagem, né? E aí também, às vezes, o silêncio é mais impactante do que a linguagem, em muitas situações. E o que vai acontecer com isso, né? O que se expressa? Não há uma expressão através de som, mas há uma expressão através de olhar, por exemplo. Há uma expressão através de toques. Há uma expressão através de gestos. Há uma expressão através de presença.
presença, né? Então, você imagina um grande mestre, né? A gente pode imaginar um grande mestre. E o que seria a presença desse grande mestre, né? A presença avassaladora de um grande mestre. Vamos imaginar aqui que você estivesse diante de Cristo, por exemplo, que Cristo estivesse andando pelas ruas, você conseguisse visualizar, né? Ter a imagem de Cristo, sentir a presença de Cristo. O que a gente pode imaginar em relação à presença de Cristo? Seria uma presença absolutamente amorosa, absolutamente acolhedora, totalmente em paz, sem nenhum tipo de conflito, né? Então, quando eu convido vocês a presenciarem a presença de Cristo, né? Mesmo sendo fazendo parte de uma imaginação, né? Você imaginar que seria isso, você já começa a ter uma noção, né? Da linguagem sem palavras. E é isso que eu queria hoje introduzir para a gente. A linguagem sem palavras, né? Eu tive uma experiência, né? Eu tive no... Faz um tempinho já, no... Quando o Dalai Lama veio aqui, né, no Brasil. A segunda vez. Eu tive nas duas vezes. Aí, na segunda vez, eu me afastei um pouco do lugar que ele estava e, de repente, eu vi, sem querer, eu estava no lugar que ele estava saindo, né? E aí, uma coisa meio automática, eu fui me aproximando, né, aonde ele estava vindo, assim, mais ou menos, sem desespero, sabe? Foi uma coisa meio que parece que ele me atraiu, parecia um imã, assim. Parecia que eu era uma mariposa indo assim, né? Acho que mais ou menos como você fez, Guilherme, lá com o Moody, né? Se foi uma mariposa, assim, e de repente eu me vi pegando na mão dele, assim, ó. Eu peguei na mão dele. Aí eu peguei na mão dele e eu senti que ele parou com a mão. Ele não. Sabe aquela pessoa que vai andando assim, vai. Não vai. Ele não tirou a mão da minha. Ele continuou com a mão na minha mão, sabe? E aí eu senti o calor da mão dele. E aí eu coloquei a mão dele na minha testa. Coloquei a mão dele na minha testa, assim. E aí me deu uma alegria, me deu uma coisa assim, um entusiasmo, uma coisa diferente, muito diferente. E aí eu, na hora que eu fui falar para a pessoa, né, contar para a pessoa que estava do meu lado, eu saí para contar para a pessoa do meu lado, eu não consegui falar. Olha o que é ir além das palavras, né? Então, quando eu fui falar, eu me desmanchei num choro copioso, né? Foi uma coisa que transbordou, assim. Parecia uma cachoeira. A coisa transbordou. Então, aí não tem explicação, né? Porque não foi uma coisa, assim, premeditada. Eu não sabia que ia acontecer isso. Eu não pensei, né? Eu peguei na mão do Dalai Lama. Eu não pensei isso em nenhum momento, né? Não pensei em nada, né? Aconteceu uma situação, né? E de repente aconteceu também essa outra situação de se desmanchar em choro, né? Que eu acho que esse choro é um choro de alegria, é um choro inexplicável, né? E, e não tem explicação mesmo, né? É um choro que veio. Não houve um pensamento, sabe? Uma constatação, uma racionalização. Aconteceu isso? Não. Quem é ele? Não, né? Quem sou eu? Não, né? Para mim, eu peguei na mão do Dalai Lama, mas para mim não era a mão do Dalai Lama. E não era a minha mão. Era alguma coisa muito amorosa. Eu acho que o que mais me emocionou, talvez, tenha sido sentir o calor daquela mão parada.
ele não avançou. Ele não avançou. Ele não quis fugir, entendeu? É uma coisa assim do astro, né? Do, sei lá, da celebridade. Você vai fazer alguma coisa, ele foge, né? E ele não quis fugir. Então, eu acho que aquilo eu senti um acolhimento ali, sabe? Um acolhimento. Então, isso aí foi diferente. Isso foi diferente. E isso aí está além da linguagem, né? Isso é um exemplo, né, que eu acho que está além da linguagem que aconteceu comigo. Então, eu lembrei disso agora também. E se a gente for lembrar, a gente vai ter inúmeros casos, né, para contar. Então, dando essa introdução, né, para a gente já ter essa familiaridade com o que está além da linguagem, eu acho que a Leide também está entendendo bem, né, Leide, que eu estou falando. Ah, eu vou falar para vocês, então, o que é hoje o nosso tema. Certa vez, Buda ia fazer um discurso especial e milhares de seguidores chegavam de vários lugares distantes. Quando Buda apareceu, ele estava segurando uma flor. Passou-se um tempo, mas Buda não disse nada. Ficou apenas olhando para a flor. A multidão começou a ficar impaciente, mas Mahakasyapa, que era um monge, né, um discípulo de Buda, não podendo mais se conter, começou a sorrir. Buda chamou-o e entregou-lhe a flor e disse à multidão: Tenho a chave do verdadeiro ensinamento. Tudo o que podia ser dado através das palavras, dei a vocês. Mas com esta flor, dou a Mahakasyapa a chave do ensinamento sem palavras. Então, olha que história linda, né? Essa se diz, né, que essa é a primeira transmissão do Zen, né? Isso é a transmissão sem palavras. Mahakasyapa é o primeiro patriarca Zen, né? É aquele que reconheceu a linguagem que Buda estava utilizando naquele momento, que era não só o silêncio, era uma expressão além do som, mas não necessariamente silêncio. A expressão amorosa, a expressão da presença, né? Que mais ou menos tá também nessa história que eu contei, né? Que aconteceu comigo, o Dalai Lama, né? E o que existia ali, né? Na condição da primeira transmissão Zen, né? Principalmente espontaneidade, naturalidade. Então, o que aconteceu? O estado natural, né? Porque, veja, as pessoas estavam aguardando o Buda fazer um discurso, se manifestar através da linguagem, ou seja, era o que estava condicionado, é o que as pessoas estavam esperando, porque um discurso é sempre feito com palavras. Ninguém espera um discurso sem palavras. Então, quando eles vão até aquele local para ouvir o discurso de Buda, eles já vão pensando, criando um, uma expectativa também, mas algo que já está previsto, algo que está dentro já de um modelo, né? Aquela situação, né? Vamos fazer um satsang.
Aí daqui a pouco eu inicio o satsang, eu não falo nada, todo mundo fica esperando, né? Então, existe já uma expectativa com relação ao que vai ser falado. E a expectativa daqueles que estavam esperando Buda discursar era essa: expectativa de obter ensinamentos, expectativa de conquistar ensinamentos, né? Agarrar ensinamentos, um alimento para que continue, né, a haver uma nutrição, mas um alimento já pré-fabricado, vamos dizer assim, né? E aí a Lili está falando, condicionado, exatamente. Então a gente já está aguardando algo que a gente acha que é o normal, que deve acontecer desta forma, né? Isso aí tem muito a ver com o engessamento da nossa vida, né? O que você está aguardando na sua vida? Nada. Que tudo transcorra dentro do normal. Você não vai esperar um discurso, uma transmissão, né, que é algo muito mais importante, mais intenso, através daquilo que não se usa o normal. Então, por isso que isso surpreendeu, né? Isso surpreende. Agora, qual era a relação que Buda estava expressando naquele momento? A relação com as coisas que estavam em torno dele. Porque uma flor não emite palavras, mas uma flor emite algo além das palavras. Então, também existe aqui uma passagem muito bonita que eu queria ler para vocês. Ah, tá. Eu vou contar uma historinha também antes. Aconteceu, eram dois mestres sufis que se encontraram, né? Porque um chamava Farid, era um iluminado, um desperto, muçulmano. E Kabir, né? Que é mais conhecido, como é um poeta, né? Sufi, assim como Rumi, né? Então, os seguidores de Kabir ouviram falar que o Farid, esse santo muçulmano, né, ele ia passar pela cidade onde eles viviam. E eles perguntaram: podemos chamar Farid para que a gente, né, coloque vocês dois aqui para conversar, para que a gente possa ouvir os dois grandes mestres, os dois grandes santos vivos? Ao Kabir trazer ele para ficar alguns dias aqui no ashram, aí o Kabir falou: não, por mim não tem problema, né? Aí isso foi feito o convite, né? E os discípulos do Farid foram até ele e falaram: oh, você não quer passar uns dias no ashram de Kabir? Ah, sim, pode ser, né? E aí foram. E aí Farid veio. Kabir recebeu-o. Eles riram e se abraçaram. Então ficaram sentados em silêncio. Farid ficou 2 dias e por várias horas os dois ficaram sentados juntos, com os discípulos inquietos, esperando que eles dissessem algo, mas não se ouviu nenhuma única palavra. No terceiro dia, Farid partiu e Kabir foi despedir-se dele. Novamente, os dois riram, se abraçaram e se separaram. No momento em que se afastaram, os discípulos de Farid se reuniram à sua volta e disseram: que absurdo! Esperávamos que alguma coisa fosse acontecer e não aconteceu nada. Por que vocês dois ficaram mudos? Vocês falam tantos com a gente? Farid explicou: tudo o que eu sei, ele também sabe.
Não há nada a ser dito. Olhei nos olhos dele e ele está ali onde eu estou. Tudo o que ele viu, eu vi. Tudo o que ele compreendeu, eu compreendi. Não há nada a ser dito. Então, veja, a simplicidade, a veracidade daquele que não precisa usar a palavra para se comunicar. Eles riram, estavam alegres, se abraçaram, né? Tiveram um momento de afeto e ficaram quietos. Eu sei que eu não preciso falar nada para ele, ele sabe que não preciso falar nada para mim. Então, é um discurso, né, da total sabedoria. Ele não estava lá para convencer o Kabir, e o Kabir não estava lá para convencer o Farid. Né? Os dois estavam plenos, na mesma posição, né? E se reconheciam assim. E aí que vem, gente, essa história da flor, né? A flor, como se diz, a flor é o coração da, da planta, né? Coração do vegetal. É quando a flor espalha, né? Esparge, né? O pólen e depois a semente, né? Depois com o fruto. Mas é uma manifestação de beleza. Então, a presença de uma flor, ela evoca isso. Né? É como se fosse a presença de um iluminado, de um santo. Nesse sentido, né? Porque uma flor não quer nada de você, e ela não conversa, vamos dizer assim, nesse nível de existência, né? Porque a flor é basicamente, assim como a natureza, né? Assim como as plantas, as árvores, elas são seres, é como se fosse ali um gesto, né? Uma expressão de seres totalmente silenciosos. Agora, você na presença de uma grande árvore, você fica até, de uma certa forma, assim, se sentindo menor, né? Se sentindo menos, no bom sentido, né? Porque a presença de uma grande árvore, de uma árvore frondosa, ela é assim muito plena em si mesma, né? Ela tem uma beleza muito assim que vai tomando, inclusive o céu. Ela vai ramificando como se fosse veias, né? Ela vai se alongando no espaço, tanto para cima quanto para baixo, né? Então ela vai estendendo as raízes para o fundo da terra. Então veja que movimento extraordinário, né? E abrindo sua copa para o espaço, né? Recebendo a luz, fazendo a fotossíntese, recolhendo nutrientes do solo, acolhendo vidas, né? Vários seres. Então, não deixa de ser um micro-universo, né? E ali nessa presença, você reconhecendo o valor deste ser, porque é um ser vivo, então a gente começa a perceber a linguagem, né, que existe ali. A linguagem da floresta, por exemplo, né, que são várias árvores juntas, fazendo a sombra, né, sombreando tudo, deixando a floresta mais fresca, né? Quando você entra na floresta, você sente a diferença de temperatura, né? O ar está mais úmido, está mais fresco, e isso é por causa do que? Dos seres que estão ali. E quem são os seres que estão ali? As árvores, predominantemente, né? Aí vem depois insetos, outros seres, tal, mas aí veja o ambiente da vida, né? O ambiente onde a vida se expressa. E isso é uma expressão sem a palavra, sem a necessidade de palavras. Então é assim que a gente vai tendo essa comunhão, né, com
o ambiente, né? Com esse ambiente natural. É um ambiente natural, é um estado natural. E você ali se sente natural. Porque você faz parte da. Você tem uma familiaridade com o ambiente. Né? A gente não é um estranho naquele ambiente. Aquele ambiente tem muito a ver com o que a gente sente, né? No fundo, né? Oi, Leide. Diga, minha querida. Oi, Maurício, boa noite para todo mundo. A hora que você me citou lá que eu Ah, estava entendendo bem o tema, eu não estava podendo falar, tá bom. mas estava te ouvindo. Mas, sem dúvida alguma, a hora que eu vi o tema, quando Uhum. você colocou, eu falei, nossa, é mais uma para mim, porque eu vivo Legal. isso todos os dias, sem dúvida alguma. Aham. E a, né, eu sempre estou falando da minha filha, porque é aquilo onde está o meu tesouro, onde está o meu E coração, é também, o que também mais tem me a ver, né, importa. Leide? Hoje tem a Não, tem, ver, né? Porque você tem muito tem, isso. Você tem essa, tem. essa comunicação sem palavras, né? Exatamente, totalmente sem palavras. O olhar dela, né? Uhum. O olhar dela fala mais do que qualquer coisa. É exatamente isso que eu queria expor. E assim, a gente se entende pelo olhar, Sim, entendeu? É uma coisa sensacional, não tem explicação. muito legal. É por aí, né? Então, a gente vai vendo que a palavra não é o único meio de comunicação, de linguagem, né? E essas linguagens mais sutis que a gente está colocando aqui, como você está muito acostumado com essa linguagem, ela é uma linguagem, assim, de certa forma, logicamente com você assim, num outro nível, né? É num nível muito mais amoroso do que a própria linguagem falada. Porque a linguagem falada, de repente, ela tem o poder de criar ruídos, de criar desestabilidade. E o olhar tem um poder muito maior do que as palavras, como você está trazendo, porque ele é totalmente silencioso, não tem ruído, né? O toque também, né? No toque não tem ruído. E são, pelo menos é assim que eu vejo, né? Comunicações muito mais amorosas do que as palavras. Porque o toque e o olhar, não tem como você fazer isso de uma forma falsa. A palavra tem como você fazer, né? Proferir palavras falsas, palavras é, que estão, né, com uma intenção, né, diferente, uma segunda intenção, né, ou terceira intenção. E o Eu olhar ouso não tem dizer, isso, cara. O toque não tem isso, ô né? O Maurício, eu sorriso. ouso, eu até vou ter a ousadia de dizer que eu sinto que é até mais intenso mesmo, sabe? Sim, É uma lógico. coisa muito mais intensa. Uhum. Sim, muito. E aí tem a ver com isso aqui que eu vou falar para vocês também, ó. Em todos os ensinamentos, não apenas Buda, mas todos os mestres, Jesus, Mahavir, Lao Tse, a chave não pode ser dada através da comunicação verbal. Olha isso. Tem uma pessoa querendo entrar. A Gaia quer participar do satsang. Olha, vamos falar de novo. Não apenas aconteceu com Buda, mas Jesus, Mahavir, Lao Tse. A chave não pode ser dada através da comunicação verbal. A chave não pode ser entregue através da mente. Nada pode ser dito sobre isso. Quando você diz, mais difícil se torna ser transmitido, pois Buda e você vivem em dimensões diferentes, opostas. Que qualquer coisa que Buda diga será mal interpretada. Então, veja, os grandes mestres transmitem realmente os seus ensinamentos mais profundos de forma não verbal.
Porque se eles proferem algum tipo de palavra, você vai interpretar de forma errada, pode ser, né? Porque cada um tem aí uma forma de conceber na forma condicionada, porque a linguagem falada é condicionamento puro. Então, quando a gente recebe isso através do condicionamento, através das palavras, o que vai acontecer aí, a interpretação que vai surgir, é condicionada. Se você recebe através da linguagem não verbal, não tem como ser condicionado. Né? Então, isso, gente, é algo novo, né? Algo assim bonito, né? A linguagem verbal é quando ela vai ficando mais sutil através da poesia, né? Através dos poemas, né? A gente vai já fugindo das palavras. De repente vem um silêncio, mas é um silêncio carregado, né? Vamos chamar de silêncio grávido. É um silêncio grávido, né? Porque ali nasce uma linguagem, mas não é verbal, né? E sabe quem também tem muito isso com a gente? Os animais, né? Os gatos que são silenciosos, né? Os cães também que têm um olhar muito profundo, que você já sabe o que eles querem também, né? Então, é a vida, né? Os animais também, né, são a vida. Então, é a vida nos olhando, a vida se expressando de uma forma mais sutil, mais intensa, como a Leide trouxe, né? E aí eu queria também falar uma coisa que é muito legal aqui. Eu tô querendo, na verdade, hoje, inspirar vocês. Tá? Inspirar vocês além da palavra falada, né? Para a gente ter essa comunicação além da linguagem verbal, né? E aí isso acontece através do quê? Da beleza. Então é muito bonito, né? Uma escultura, um quadro, né? Uma música, não necessariamente cantada, mas só os sons, né? Dos instrumentos. E aí também a questão da flor, né? Vamos voltar na questão da flor. No Oriente, sempre se soube que uma flor é uma coisa receptiva. Quando Buda ficou olhando para a flor, algo dele foi transmitido para essa flor. Buda entrou na flor. A qualidade de seu ser, a atenção, a consciência, a paz, o êxtase, a dança interior tocou a flor. Então, isso tem muito a ver com a nossa presença e o que a gente está emitindo, né? Quando a gente está em confusão, ou está estressado, ou está com sentimento, né, desestabilizado, o mundo se torna desestabilizado, né? E quando você, né, nessa condição de Buda, está em paz, né, está em êxtase, está em bem-aventurança, né, isso é transmitido para o mundo, né? Você vê o mundo dessa forma. E aí é isso que ele está querendo dizer, porque a flor é receptiva nesse sentido, porque ali a dança interior de Buda, olha que bonito, é poético, né? A dança interior de Buda tocou a flor, com Buda olhando para ela.
Veja bem, outra coisa que é importante, né? Que ele colocou aqui. Ah, com Buda olhando para ela, tão à vontade, tão tranquilo, sem nenhum desejo, a flor deve ter dançado em seu interior. Então, como é que é essa comunicação não verbal, né? Primeiro, é você estar à vontade. Ele tocou num ponto muito importante, né? O que é estar à vontade? Quando que a gente está à vontade? Quando você não está se sentindo compelida ou compelido a agir de certa maneira. Você não tem nenhum sentimento de obrigação com relação ao local que você está, né? De comportamento social. Né? Você não está pensando em regras. Você está familiarizado com o modo de ser natural que você é. Ou seja, você está à vontade. A sensação interior que você tem é uma sensação desobstruída, despojada, totalmente solta, sem contração. Quanto menos à vontade você está, mais contraído você está, mais contraída você está. Né? Então percebe isso na experiência direta. Você começa a ficar se contraindo porque você começa a ficar na posição de defesa. Quando você está à vontade, você não está sentindo nenhum tipo de perigo, nenhum tipo de risco. Então, você não está precisando ficar numa posição defensiva. Você está totalmente com a guarda baixa, né? Você não está como pugilista, né? Que está tendo que se defender, aguardando um soco, aguardando um ataque, né? Então, Buda está totalmente à vontade com a flor. E a flor sente que Buda está totalmente à vontade e fica à vontade. E a flor sente a dança de Buda, dança interior de Buda. E Buda sente a dança interior da flor. Isso também é não dualidade, né? Isso aí, as barreiras da, da percepção dual caem, né? Não há nenhuma barreira. Ele se sente a flor se sente Buda. É uma via de mão dupla, não é uma via só, né? Uma via de mão dupla. E aí vamos continuar. Ele se sentiu à vontade. Ele olhou para poder transferir algo à flor. Uma coisa que se deve entender é que apenas a flor e ele existiram. Por um longo momento, todo o mundo desapareceu. Porque apenas Buda e a flor estavam ali. A flor entrou no ser de Buda e Buda entrou no ser da flor. E a comunicação se fez não verbal. Né? Então a flor foi dada a Mahakasyapa. Não era apenas uma flor. Ela carregava o ser de Buda. Carregava a qualidade interior de Buda. Então isso é muito, em primeiro lugar, lindo, né? Isso é de uma beleza muito profunda. Essa comunicação não verbal. Comunicação amorosa, né? A comunicação afetiva. E por que para Mahakasyapa? Havia outros grandes eruditos, 10 grandes eruditos. Mahakasyapa era apenas um deles. Ele foi incluído entre os 10 só por causa dessa história. Ao contrário, não seria incluído. Ele sabia todos os Vedas, e nada que tivesse sido escrito era desconhecido para ele. Ananda também estava lá, primo de Buda. Mas alguém desconhecido como Mahakasyapa
tornou-se, de repente, o mais importante. Ninguém nunca pensava em Mahakasyapa. Ele fazia parte da multidão. Mas quando Buda se calou, eles desapareceram, como se não estivessem ali. Simplesmente se tornaram parte da multidão. E um novo homem, Mahakasyapa, se tornou o mais importante. Uma nova dimensão se abriu. Porque Mahakasyapa não ficou constrangido ou inquieto. Na verdade, pela primeira vez, ele ficou à vontade com Buda. Pela primeira vez, ele sentiu em casa com Buda. Então, essa espontaneidade estava também em Mahakasyapa. E isso foi visto por Buda, foi reconhecido por Buda. Né? Então, por que Mahakasyapa participou da dança interior entre Buda e a flor? Porque ele dançou também. E para dançar, outro dia a gente estava conversando, né, Lili? Do fato do Picasso, né? A gente colocou lá no grupo que era um homem que dançava, né? Então, até ele fala, né? É um homem perigoso. Um homem que dança é perigoso. Porque é um homem que está à vontade, gente. Então, essa coisa do à vontade. O Mahakasyapa percebe aquilo, ele não estava inquieto, ele não estava guardando nada. Ele não estava esperando nada. Ele não estava contraído. Pelo contrário, ele estava solto. E por isso ele foi tocado pela dança interior de Buda e da flor. Né? Uma demonstração que todos podemos nos reconhecer em Buda. Exatamente, Lili. Por quê? Desde que a gente não esteja condicionado. Desde que a gente esteja desarmado, né? Como você falou aí. Desde que a gente esteja à vontade. Desde que a gente não esteja na defensiva. Que a gente não esteja aguardando um enfrentamento, aguardando um ataque. Né? Então, dessa forma, gente, né, é que a gente deve estar na vida. A gente deve estar à vontade na vida. A vida não pode ser uma ameaça. A gente não está aqui correndo risco de alguma coisa. E aí isso faz parte da linguagem não falada, que não é obrigatoriamente silêncio, né? Como a gente já falou. Porque, inclusive, o silêncio pode ser uma repressão da linguagem falada e também isso pode trazer consequências piores do que a linguagem falada, né? Que é o cálice por obrigação, né? Você impedir a expressão. O silêncio tem também essa conotação. Não é algo espiritual, né? O silêncio, acho que a maioria das vezes não é algo espiritual. A maioria das vezes é uma repressão, né? Contra o outro e contra si mesmo. Tá? E aí é um sinal do quê? Que você não está à vontade. Você está, de alguma forma, contraído, contraída. Uma forma de estar à vontade, também, que me vem agora, quando a Madre Teresa de Calcutá foi entrevistada, né? A repórter, eu acho, perguntou, tinha uma curiosidade. Olha, eu tenho uma curiosidade. Quando a senhora reza, o que a senhora fala para Deus? Aí ela falou assim: olha, eu não falo nada, eu ouço. Aí, o repórter, né? Opa, já é um gancho, né? Tem um gancho aqui. Aí falou assim: e o que ele diz? Aí ela falou: olha, ele não diz nada, ele ouve. Isso é uma demonstração da linguagem não falada, né? Não verbal. A linguagem da presença, da pura presença. Não tem necessidade. Deus está aqui, eu estou aqui. É o bastante. Não há necessidade de palavras, né?
um choro pode acontecer, um riso pode acontecer. São expressões da linguagem não falada. Ok, meus queridos? Não se esqueçam, então, da poesia, que é o limiar do silêncio amoroso, vamos chamar assim, né? Do silêncio acolhedor, do silêncio que tira você do condicionamento, né? Não sei porque também me veio São Francisco, sabe? Que eu acho que tinha essa conexão, né? Essa comunicação, né? E de repente essa linguagem não falada, ela vem também como um canto, como um canto espontâneo, né? Um canto, uma expressão de uma música sem às vezes desconexa, uma música sem muito sentido, de gestos, de dança, né? Então isso demonstra o quê? Demonstra que o condicionamento está deixando de ficar, de impor as regras, de impor os modelos. Você não precisa ter aquele comportamento dentro daquela previsão sempre, né? É isso, meus queridos. Diga, Marilena. Alguém quer falar? Eu sei que a mãozinha tinha levantado. E aí, gente, é isso, tá? Hoje a gente trabalhou isso. A linguagem não falada. Alguém quer comentar, falar alguma coisa? Kelly? Não. Vitor? Valéria Vieira? Não, Maurício. Tranquilo aí, Valéria? Tranquilo. Então é isso, gente. Mas então fica um convite aí para você perceber essa esfera, né? Essa instância de comunicação não verbal e ficar com mais leveza, ficar, que a Lady gosta, ficar. Isso já é um caminho natural para a leveza, né? E também para a beleza, para as expressões mais sutis e cada vez menos condicionadas. É o caminho para fora do condicionamento. Então, pratique mais a linguagem não verbal.